Evangelho de João, capítulo 1, o Evangelho do Deus que se fez homem, o Verbo se fez carne, considerado por muitos o Evangelho mais espiritual de todas as Escrituras, considerado por muitos como a cerne de todo o centro teológico da Bíblia, porque o prólogo joanino vem dizendo que será sustentado durante todos os escritos de João, que Jesus, o Verbo de Deus, o Criador de todas as coisas, se fez homem e habitou entre nós. Então é nessa questão que João vai tratando em todos os capítulos do seu escrito. E ele começa já com uma grande revelação, a maior de todas as revelações, dentre aquela conhecida dos homens. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João já vai revelando Jesus como o Logos, o Verbo, uma palavra conhecida dos filósofos gregos, que acreditavam que o Logos era a razão da existência humana, o agente da criação humana, o criador de todas as coisas. Porém, na visão grega, o Logos, ele veio, criou todas as coisas, e se foi o Verbo, o Logos, ele cria e deixa o homem à mercê da sua própria sorte. Mas João vem apresentando algo diferente dessa linha. João vem apresentando que o Verbo, ele criou todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez, ou seja, ele é o Logos, o agente criador de todas as coisas, como os gregos conheciam, como os hebreus conheciam. A palavra em ação também é o mesmo Logos para os hebreus, que é de onde origina a nossa Bíblia, vem a partir dos hebreus. E ele vai dizer que esse Logos não abandonou a criação à sua própria sorte. Antes ele veio habitar no meio de nós, como diz no versículo 14, que vamos tratar dele mais posteriormente. A grande questão é que João vem mostrando Jesus numa visão diferente dos demais evangelhos sinóticos. Ele não tem uma preocupação de mostrar milagres de Jesus, tanto que são 7 sinais apenas que ele vai revelar aqui no seu evangelho. A preocupação dele, a grande preocupação, é mostrar Jesus sendo o próprio Deus encarnado. Então João vai numa linha diferente, ele vai dizer, diferente do que disse o presbítero Ário, um grande herege do século IV, que Jesus foi criado. Ele vai dizer, diferente do que dizem as testemunhas de Jeová hoje, que também andam na linha do arianismo, dizendo que Jesus foi uma criatura. Antes ele vai colocar Jesus como criador, ele vai apresentar Jesus não como uma criação, mas como a causa da criação, aquele que criou todas as coisas. Ele vem apresentando Jesus como Deus. Essa é a grande revelação do prólogo joanino. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele não vai dizendo que Jesus foi criado por Deus, como alguns dizem, e a partir disso criou todas as coisas. Não. Ele vai dizer, ele estava com ele no princípio. Ele remete ao princípio de todas as coisas. Esse princípio não se trata de Gênesis, quando o mundo estava em caos. Não, esse princípio é algo que está além da compreensão humana. Ele vai dizer, Jesus estava lá, Jesus não foi criado. Jesus é criador. Ele vai deixar bem claro, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada existe fora dele, absolutamente nada foi criado fora dele. Ele é o agente da criação. Volto a dizer, ele é a causa da criação e não coisa criada como nós. A grande questão é isso que João vai sustentar e vai apresentar durante todos os seus escritos e mostrar os sinais de que de fato Jesus, ele é o próprio Deus. E aí no versículo 4 também é muito interessante que ele diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Mais uma vez João vai colocar aqui Jesus como autoexistente, nele estava a vida, ele não ganhou vida, a vida estava nele, ele não foi gerado, ele gera vida. Nós, como Paulo escreve, Lucas, na verdade, escreve o relato de Paulo em Atos 17, nós nele nos movemos, existimos e respiramos. Nós não temos vida sem ele, mas nele, em Jesus, em Cristo, estava a luz dos homens. João está deixando mais uma vez claro aqui que ele é autoexistente. João coloca em Jesus um atributo divino, dizendo, ele é autoexistente, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o versículo 5 vai dizer, a luz, as trevas
não prevaleceram contra a luz. Na criação do mundo como nós conhecemos, aqui sim, remetendo à origem do Gênesis, o mundo estava imerso na escuridão e Deus deu uma ordem dizendo: haja luz, e houve luz. Agora em Cristo, os homens imersos na escuridão do pecado, Jesus vem e se apresenta dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então o grande farol da nossa esperança é saber que o mundo pode estar mergulhado nas trevas, mas as trevas não vão prevalecer sobre a luz. Haverá um tempo em que Jesus voltará e a sua igreja subirá com ele de maneira gloriosa. E aí do versículo 6 até o versículo 10, nós vamos ter um breve relato da humildade de João. Vai dizer: e houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era luz, mas ele veio testificar da luz, a luz verdadeira que ilumina todos os homens. João, ele tem a simplicidade de reconhecer de fato quem ele era. Eu não sou a luz. Não é para mim que vocês devem olhar, vocês devem estar atentos ao que eu digo, porque eu vim apresentar a luz que ilumina todos os homens. E aí então a gente vai entrar numa questão aqui um pouco teológica, tento deixar mais só uma questão expositiva, mas às vezes precisamos entrar em alguns termos teológicos, como do versículo 11, que vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então o versículo 11 ao versículo 13 vai trazer algo interessante aqui, na nossa visão, que vai mostrar que não existe um grupo preferido, um grupo eleito. Lógico que Jesus tem seus eleitos, e aí esses eleitos vêm a partir da fé em Jesus, mas que não é que Jesus morreu só por um grupo específico de eleitos, não. A Bíblia é clara dizendo que ele veio para os seus, os israelitas, mas nem os seus o receberam. Então é possível sim rejeitar a oferta de salvação. Mas o versículo 12 também vai dizer que essa oferta de salvação oferecida aos judeus foi oferecida também a todos, na pessoa de Cristo, mas a todos quanto receberam. Aqueles que creem no seu nome, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, ninguém é filho de Deus a partir da criação. No Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança, Deus os criou. Ali Deus está remetendo ao ato da criação, não da filiação. A gente tem que estar atento a isso. Se eu acreditar que o homem é filho de Deus porque foi criado no livro de Gênesis, ou melhor, foi nos apresentada a criação do homem em Gênesis, eu tenho que acreditar também que os animais são filhos de Deus, porque todos também foram criados. É claro que há diferença na criação, mas foram criados. Não posso negar essa questão da criação. Mas aí João vai aqui especificar que para sermos filhos de Deus, precisamos receber a Cristo em nosso coração. Porque é isso que vai dizer, porque todos o que receberam. Então, se eu recebi algo que foi me dado, e se foi me dado, eu posso aceitá-lo ou não. E aí cabe a cada um, numa oferta de fé, compreender o quanto nós somos condenados, porque todos pecaram, isso é inegável. Todos são condenados ao inferno, isso é inegável, mas aqueles que entendem pela cruz de Cristo, que a cruz pertencia a nós, e recebem a oferta de salvação dada por Deus em Jesus Cristo, esses têm o poder de se tornarem filhos de Deus. E olha que interessante, isso não nasce da religião, isso não nasce da vontade humana, isso não nasce de nenhuma fábrica ou inteligência artificial, não, pelo contrário. Homens, filhos, versículo 13, não nascidos do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E aí o versículo 14, mais uma vez, vai nos mostrando aí, então, só resumindo do versículo 11 ao 13, nós temos a oferta divina e a rejeição humana, e aí no versículo 14 nós temos mais uma revelação da grandeza e glória de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais uma vez, João vem revelando agora o Cristo nas suas duas naturezas, a natureza de Cristo, as duas naturezas de Cristo entrando em ação, a divina, o Verbo eterno, o Verbo, e a humana, o Verbo agora se fez carne e habitou entre nós. Deus se revestiu de pele e limitação. O atemporal agora se torna temporal para viver de uma maneira encarnada entre os homens. Jesus, ele agora, mesmo sendo Deus,
por toda a eternidade, aquele que remete ao princípio de todas as coisas, e antes de todas as coisas, ele se torna homem e vem habitar entre nós. Então, nós precisamos estar atento a isso. E a outro detalhe, Jesus é a expressão máxima uma expressão máxima e exata da glória de Deus. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós só podemos ver a glória de Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Não tem como fugir dessa realidade, não tem como ver Deus se não for a partir de Jesus Cristo. É por isso que uma passagem ainda do Evangelho de João, Tomé vai nos dizer, mostra-nos o Pai. E ele diz, Tomé, há tanto tempo está comigo, e diz, mostra-nos o Pai, quem vê a mim vê ao Pai. Então, para vermos a glória de Deus, precisamos olhar para Jesus. E aí, o versículo 15 ao 18 vai dizer, João testifica a respeito dele, dizendo, este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim, mas tem a primazia, porque é primeiro do que eu. Mais uma vez, Jesus está mostrando sobre a pré-existência do Verbo eterno, que é Jesus Cristo. Mais uma vez, João está dizendo, eu nasci antes dele, porque historicamente João é 6 meses mais velho que Jesus. Só que João reconhece nele a primazia, porque João olha para ele e o vê em tempo de eternidade. João sabe que aquele que está diante dele é aquele que criou todas as coisas. Ainda que na mente de João ele possa não ter essa compreensão exata, ele vai saber que Jesus Cristo é aquele que veio antes, que foi primeiro do que eu. E da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Tudo aquilo que a lei nos trazia como só peso sobre peso, Jesus vai apresentar. João vai apresentar em Jesus graça sobre graça. Mas é interessante que o versículo 17 não vai deixar essa graça de uma maneira que ela seja levada ao escárnio, como muitos fazem no dia de hoje. O que João vai apresentar no versículo 17, pela inspiração do Espírito Santo, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Veja bem, a graça sem a verdade ela é enganosa, porque a graça sem a verdade, eu posso dizer o seguinte, eu posso fazer tudo o que eu quero, porque eu vivo na graça, e isso é perigoso. As pessoas andam no pecado, achando que a graça vão livrá-lo de tudo aquilo que eles fazem de errado, simplesmente porque é graça, e não é isso. E a verdade, por outro ponto, sem a graça, ela é condenatória, porque a verdade apresenta os meus erros, a verdade apresenta que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porém só a verdade em si, ela vai nos fazer reconhecer que nós somos pecadores e merecedores do inferno, porém ela não nos dá um direcionamento, e é isso que João apresenta em Jesus, a graça e a verdade. Eu sou pecador, mas ele está por mim. Eu mereço o inferno, mas ele vai me dar a presença do Pai Eterno, porque ele morreu por mim na cruz do Calvário. Então é isso que eu preciso compreender. A graça e a verdade andam de mãos dadas. Eu não posso separar a graça da verdade, porque senão eu vou dar ocasião ao pecado e vou agir em libertinagem, achando assim que estou agradando a Deus, quando na verdade eu estou caminhando para o inferno. E isso é perigoso. E aí o versículo 18, mais uma vez, João vai dizer, ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, quem o revelou. João está dizendo, o único modo de ver Deus é olhando para Jesus. Aqui Deus, aquele que habita na luz inacessível, pode se tornar acessível através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único que pode trazer Deus aos homens e levar os homens até Deus através da graça e da verdade. E aí então nós vamos ter mais uma vez um relatório da humildade de João, agora mais detalhada, quando ele é questionado pelos judeus. Os judeus aqui no caso, a gente está dizendo sobre os líderes do Sinédrio, que não fizeram errado em querer saber quem era João, porque afinal de contas Deus estava há 400 anos em silêncio. Eles mandam então uma comitiva para saber quem era esse João. Quem és tu? Versículo 19, que está aí pregando. E aí ele confessa e não nega. Eu não sou o Cristo. A primeira coisa que ele diz, eles perguntam quem você é. E ele faz questão de mostrar primeiro quem ele não é. Ele disse, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, e eu não sou o profeta. Que o profeta era uma revelação direta de um grande profeta que eles estavam aguardando, aquele que foi profetizado por Moisés. E João estava dizendo, não sou eu. E aí então eles falam assim, mas quem és tu então? Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a palavra, eu sou a voz que vai apontar para o noivo. É isso que eu sou, eu não sou nada mais do que isso. João estava dizendo, nesse ponto eu não sou um eco, eu não repito,
o que a lei repete. Eu sou a voz que apresenta a Jesus, que endireita o caminho do Senhor. Eu sou a voz que vai apresentar o Cristo. E aí alguém vai dizer, mas então por que você batiza? E ele diz, eu batizo porque esse é o meu chamado. Eu batizo com água para o arrependimento, mas após mim está vindo aquele que é antes de mim, que eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, e esse é que vai fazer o batismo com o Espírito Santo. E aí então no versículo 29 ao 34, João, no outro dia, andando com os seus discípulos, ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João aqui vai apresentar Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício escolhido por Deus era Jesus Cristo. João não vai apresentar Jesus como Cordeiro pela mansidão, não. Ele faz questão de falar o que tira o pecado do mundo. É interessante que nas demais religiões, os homens são quem oferecem sacrifícios aos seus deuses para alcançarem a benevolência deles. Mas no cristianismo não. No cristianismo, o próprio Deus oferece seu Filho em sacrifício aos homens pelo pecado que os homens estão e não conseguem sair por conta própria. E aí, João vai dizer, eu mesmo não conhecia, mesmo ele sendo antes de mim, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim por isso batizando com água, que ele vai dando a explicação do porquê que ele batiza. E ele fala, eu vi descer o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água me disse, sobre aquele que veio permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O batismo de João era um batismo de água. Ele estava dizendo, aquele que vem após mim tem um batismo muito melhor do que o meu, que é o batismo com o Espírito Santo. E aí então no dia seguinte, novamente, no outro dia do 35 até o 42, João vai estar com seus discípulos, na companhia de 2 discípulos seus. Jesus está passando e ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Essa é a importância de não desistir, como diz Hernanes Dias Lopes, da pregação do Evangelho. No primeiro dia, João faz a declaração de quem era Jesus e não vê-se ninguém seguindo ele. No segundo dia, quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus, ele continua a ministração do Evangelho. Os 2 discípulos, ouvindo isso, seguem a Jesus e vão atrás de Cristo. Cristo, então, vai para sua casa, eles passam um dia com ele. E André, isso é interessante, quando ele volta, versículo 41 diz, a primeira coisa que André fez foi achar o seu irmão Simão e dizer, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olha para ele, para Simão, e diz, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A primeira coisa de um novo convertido, de uma pessoa convertida, é querer converter outras pessoas a Cristo. E André faz isso, André passa um dia com Jesus, e aí ele volta e já a primeira coisa que ele faz é anunciar Jesus às demais pessoas. Se nós encontramos Jesus pelo caminho e nós não anunciamos Jesus às demais pessoas, é que de fato nós não encontramos Jesus, ou não fomos encontrados por ele, mas nós simplesmente o vimos pelo caminho e descobrimos de fato quem ele é. Ou não descobrimos de fato quem ele é, essa é a melhor colocação. Porque quem conhece Jesus no dia seguinte vai apresentar Jesus a alguém. O próprio, a continuação do Evangelho, agora a partir do versículo 43, vai na mesma linha. Filipe e Natanael, do 43 ao 51. E no dia seguinte que Jesus foi para Galiléia, encontrou Filipe e disse, segue-me. Filipe, que era da mesma cidade de Betsaida que Pedro e André, encontra Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí então pergunta Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Responde Filipe, vem ver. Aqui é uma grande questão no que tange ao evangelismo, há muita preocupação do que se falar. A gente tem que perder um pouco essa preocupação do que falar e permitir que o Espírito Santo fale através de nós. Filipe não tentou argumentar com Natanael, trazer nenhuma nota teológica, escatológica, apologética, geográfica sobre a região de Nazaré, não. Porque a própria Bíblia vai dizer que o Cristo nasceria em Belém de Judá. E ele não tema com isso, ele não discute isso, ele não tem dúvida por conta disso, porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele simplesmente disse, vem e vê.
Versículo 46. Então a gente precisa apresentar Jesus para as pessoas e permitir que Jesus se apresente a elas. Então leva a pessoa até Jesus, fala para ela, só vê, só observa, permita que ele te mostre de fato quem ele é, e ele vai mostrar. Porque a Bíblia vai dizer, a partir de então no 47, que quando Jesus vê Natanael, ele diz, eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo, em que não há nada falso, em que não há mancha, uma pessoa íntegra. E aí Natanael diz, de onde me conheces? Jesus fala, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Então Jesus conhece Natanael antes mesmo que Natanael se apresentasse a ele. E essa é uma realidade de todos nós. Jesus já nos conhecia muito antes. Então Natanael reconhece que Jesus é mestre. E Jesus fala, coisas maiores que essa verá. Na verdade, digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma declaração clara, uma demonstração clara ao que está escrito em Gênesis, quando na sua viagem Jacó ele vai ver ter a visão da escada sobre anjos subindo e descendo. Interessante que os anjos não estão descendo e subindo, nem aqui, nem em Gênesis, mas eles estão subindo e descendo. Ou seja, os anjos estão entre os homens para trabalhar em favor dos homens. Cabe a nós buscar a Deus a graça desse favor imerecido que é ter os anjos trabalhando por nós, não por merecimento, mas porque Jesus socorre aos filhos dos homens.